Nesta aula de geografia, nós iremos apenas fazer o reconhecimento de um texto que nós vamos trabalhar futuramente. É um texto que fala sobre cidadão do mundo, fronteiras, lugar onde as culturas se encontram, que começa na página 38, passa para a página 39. Na página 40 nós temos os pontos extremos do Brasil, com essa pergunta que vocês deverão responder no livro. Daqui a pouco eu faço uma abordagem mais completa a respeito dela. E a leitura se conclui aqui na página 41. As 4 páginas já estão aqui na minha plataforma de trabalho. Quero destinar uma atenção para essa foto aqui, onde eu fiz a união das 2 páginas para vocês perceberem, já que no livro, vou mostrar no livro para vocês. Olha aqui, ó, no livro, devido ao afastamento das páginas, não dá para nós percebermos que essa foto é o complemento dessa. Então aqui na foto unida nós podemos ver que é uma única foto de uma praça, onde aqui desse lado onde está a bandeira do Brasil, a praça pertence ao Brasil e a outra pertence ao Uruguai, como nós estamos vendo aqui a bandeira do Uruguai. Então eu vou ler o texto para vocês saberem exatamente do que é que eu estou falando. Então vejam lá, ó, cidadão do mundo. O que quer dizer isso daí? É uma pessoa que consegue interagir e ter o conhecimento universal. Ele consegue compreender sobre determinadas culturas, seja através de livros, através de leituras ou mesmo através de convivência. E quando nós temos uma cidade que fica na fronteira entre países, como essa da foto que eu acabei de mostrar, ser cidadão do mundo, você convive com povos de outra cultura, conhece outras línguas, outros modos de ser e de viver, e isso amplia o seu conhecimento cultural. É sobre isso que é a leitura do nosso texto. O título, Fronteira, lugar onde as culturas se encontram. Fronteira aqui no sentido de indicar o lugar onde 2 países se encontram. Olha lá, a convivência diária entre moradores de 2 países em áreas de fronteiras, com culturas diferentes, pode proporcionar uma troca de hábitos e costumes. Quando isso ocorre, a cultura dos povos se integra e se amplia. Veja um exemplo disso em uma área de divisa entre o território do Brasil e do Uruguai. Como eu falei para vocês, nós podemos ver aqui no mapa. Aqui em amarelo é o Brasil. É o Brasil. O último estado do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. E aqui fica o país Uruguai. Então, é nessa divisa, entre esses 2 países, lá em Santana do Livramento, esse ponto aqui, ó, no mapa, é esse obelisco aqui, que ele serve para indicar a divisa, a fronteira entre o Uruguai e o Brasil. Então, esse local, essa cidade é chamada Santana do Livramento, onde tem uma praça, e por estar na divisa dos 2 países, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, de um lado da praça, olha aqui, de um lado da praça, pertence ao Brasil. Essa cidade aqui é Santana do Livramento, que fica no Rio Grande do Sul. E do outro lado da praça já é Uruguai, é o município de Rivera. Então aqui fala-se português, aqui fala-se espanhol. Mas com a convivência dos povos aqui nessa região de fronteira, como diz bem aqui, ó,
a cultura dos povos se une, se integra, se funde e também se amplia. Vamos lá continuar a leitura. Veja um exemplo disso em uma área de divisa entre o território do Brasil e do Uruguai. Nessa divisa, localizada entre o município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, e o município de Rivera, no Uruguai, apenas uma rua define o limite entre o território dos dois países. Assim, de um lado da praça é o Brasil e do outro já é o Uruguai. Interessante, né? Então veja que tem uma rua, justamente essa rua aqui, ó, que define a divisa entre o Brasil e o Uruguai. Então, a convivência aqui ela é livre, porque apenas uma rua separa os dois países. Diferente, por exemplo, quando nós formos ver lá na página 41, aqui, por exemplo, é o Monte Caboraí. Ele fica lá em Roraima, é a divisa de Roraima. Então, para se chegar em outro país, olha o que precisa atravessar. Então, não é fácil o acesso, como a Serra de Contamana, que fica no Acre. Olha lá, a Ponta da Sierra, que fica lá em João Pessoa, e Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. Mas vamos voltar lá para o nosso texto. Então nós vimos aqui que quando há fronteiras de fácil acesso, como aqui entre o Brasil e o Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul, e de Rivera, no Uruguai, quando há essa facilidade, quer dizer que a convivência é muito mais fácil e com isso há uma grande amplitude de interação entre os povos. Vejam aqui, ó. Temos aqui uma brasileira, um uruguaio e uma brasileira que fala português, olha, pão com linguiça ela pede aqui, ó. Um uruguaio, ele fala chouriço lapem, que é em espanhol. E aqui em portunhol, que é a mistura do português com o espanhol, o mesmo nome para pão com linguiça, ela chama choripan. Veja como houve uma fusão, uniu as duas línguas. Por isso que ela fala portunhol. É o que nós vamos ver aqui na continuação do texto, ó. A integração cultural nessa área de fronteira deu origem a uma nova maneira de pronunciar determinadas palavras, criando então um dialeto na região, que é o portunhol, como eu falei para vocês, a mistura do português com o espanhol. Conhecido no Brasil como portunhol, e lá no Uruguai é conhecido com as siglas DPU, que significa Dialeto do Português no Uruguai. Essa nova maneira de falar é o resultado da mistura do português, a língua utilizada pelos brasileiros, com o espanhol, que é a língua utilizada pelos uruguaios. A seguir, alguns exemplos de palavras e expressões faladas em português, espanhol e portunhol. Por exemplo, aqui, ó, menino é dito em português. Em espanhol é nino, ou nino, niño. E em portunhol, guri. Viu? Aqui, ó, engraçado em português, gracioso em espanhol e bolacho em portunhol. Sujeira é dito em português, suciedade em espanhol e cisco em portunhol. Viram? Como quando acontece dos países estarem muito próximos, acaba se ampliando a cultura, até mesmo aqui no nosso exemplo, a maneira de falar. Então, leio novamente esse texto aí. Leio esse daqui que eu vou falar, olha aqui, sobre os pontos extremos do Brasil. O que são os pontos extremos? São os lugares onde ficam na extremidade. Deixa eu desenhar uma caixa aqui para vocês.
Fiz aqui um desenho de uma caixa e de uma canoa, para que vocês possam entender o termo aqui, extremidade. Ó, extremidade. Aqui é uma extremidade da caixa. Aqui é outra extremidade, viu? Ó, aqui é uma extremidade da canoa. E aqui é a outra extremidade, viu? Extremidade está se referindo a extremo, aonde começa um ponto e onde ele termina. Entende? Então tenham isso em mente sobre o termo extremidade, ó, porque o título é Os Pontos Extremos do Brasil. Os pontos extremos do Brasil são os lugares que ficam localizados nas extremidades norte, olha lá, extremidade norte, olha a rosa dos ventos aqui, ó, norte para cima. Leste, olha aqui, ó, leste. Sul e oeste. Extremidade norte, sul, extremidade leste, oeste do território nacional. O mapa abaixo mostra os 4 pontos extremos do Brasil. Então vejam aqui, ó. Antigamente, só fazendo uma correção, antigamente os mapas antigos mostrava que o extremo norte do Brasil, de norte ao sul, era o Cabo Orange, que fica aqui no Amapá, o Cabo Orange, que fica aqui no Amapá, até aqui o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. Só que com o aprimoramento da tecnologia, novas máquinas de medir foram aperfeiçoadas e descobriu-se que não é o ponto extremo aqui no norte, não é o Amapá aqui, não é o Cabo Orange, e sim aqui em Roraima o Cabo Caboraí. É o que nós vamos ver bem aqui, olha. Nós temos aqui a medição. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, o Monte Caboraí é o ponto localizado no extremo norte do Brasil. Deixa eu recortar aqui para colocar o Monte Caboraí lá no nosso mapa, para vocês saberem que ele fica ao norte, bem aqui, ó. Fica ao norte, em Roraima, como nós podemos ver bem aqui, ó. Na foto, paisagem do Monte Caboraí em Uiramuatã, lá em Roraima, viu? Agora, no oeste, ou seja, bem aqui, ó. Vou fazer primeiro aqui ao sul. Ao sul, fica bem aqui, ó. O Arroio Chuí é o ponto localizado no extremo sul do país. Então vou colocar essa foto aqui do Arroio Chuí aqui no sul do país, ó, letra D, ó, D, viu? Onde que fica Arroio Chuí? No Rio Grande do Sul. Então aqui começa o Brasil e aqui termina o Brasil. Lá no B, aqui, ó, no Acre, é aqui a Serra de Cantamana, é o ponto localizado no extremo oeste do país. Eu vou tirar essa foto aqui da Serra de Cantamana e colocar aqui no oeste. E o ponto C aqui, que é o leste, aqui ó, C, é a Ponta dos Seixas, que está localizado em João Pessoa, lá na Paraíba. Ó. Então aqui é o outro ponto extremo do Brasil. Agora que o nosso mapa está completo, olha aqui, ao norte, qual é o ponto extremo do Brasil? Norte-sul. Norte é o Cabo Caboraí, que fica em Roraima, e termina aqui no Rio Grande do Sul, no Arroio Chuí. E de leste a oeste, no leste, fica a Ponta dos Seixas, olha aqui, ó, Ponta dos Seixas, onde começa aqui na Paraíba,
em João Pessoa, e vai até o Acre, que é a Serra de Contamana, que fica lá no Acre. Vejo aqui, ó. Então, quanto é que tem daqui da Serra de Contamana até a Ponta dos Seixas? Tem 4.319 quilômetros. Se nós fôssemos caminhando, é claro que não dá para caminhar em linha reta, mas estou dando um exemplo. Essa distância é de 4.319 quilômetros. E o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que leste e oeste não tem nenhum outro ponto maior do que essas duas distâncias aqui. Assim como norte e sul. Do Cabo Caboraí até Arroio Chuí tem 4.394 quilômetros. Não existe nenhuma distância maior entre esses dois pontos. Por isso que eles são chamados pontos extremos. Ok? Então essa é a... Agora o que vocês vão fazer? Deixa eu recolher essa foto aqui. Já já eu coloco de volta. Olha aqui. Tá pedindo para você conversar com seu colega, mas essa é uma pergunta individual. Olha. O território brasileiro ele é mais extenso no sentido norte-sul? No sentido norte-sul? Ou no sentido leste-oeste? Aí você vai e escreva aqui nessa linha. Analise o tamanho do mapa e responda nessa linha qual é o sentido que o Brasil é maior, se é norte-sul ou leste-oeste, ok? Por enquanto, essa aula de geografia era só a leitura dessas 4 páginas. Apesar de eu ter feito esse vídeo lendo para vocês, é necessário que vocês façam a leitura novamente em casa.